Então, paramos ali na história quando ele, em 2002, o eBay compra o PayPal por 1,5 bi, tá? E 176 milhões vão para a conta do Elon Musk. Aí o Elon Musk começa, então, a falar: agora eu posso fazer o meu sonho. Que eu não falei aqui qual era o sonho dele desde criança. O sonho do Elon Musk, desde criança, é ir para Marte, galera. Esse é o sonho dele, tá? Sempre foi o sonho da vida dele para Marte. Por vários motivos. Primeiro, que ele acha que se a gente continuar vivendo aqui na Terra, a civilização humana pode se autodestruir. Ele acha que esse é um grande filtro que vai ter e vai acabar com a vida do ser humano. Então ele quer transformar o ser humano numa civilização interplanetária, ter capacidade de morar em outros planetas, começando por Marte. Outra coisa muito importante que o Elon Musk fala, né? Ele acha que aqui na Terra, por exemplo, ele é um cara que defende as mudanças climáticas, entendeu? Ele acha que as mudanças climáticas são antropogênicas, é o ser humano que altera mesmo, porque o ser humano está se autodestruindo. Então, vamos embora daqui antes que a gente se ferre, entendeu? Então, o sonho do Elon Musk, e pelas leituras que ele fazia, tudo sempre foi para Marte. Só que para ir para Marte, ele sabia que ele precisava de dinheiro. Não ia ser lá os 22 milhões, não iam ser, né, a grana que ele tinha no começo. Mas quando ele pegou 176 milhões de dólares na mão, ele falou: opa, agora dá para começar a brincar com esse negócio. Então vamos lá, um pouquinho da história do Elon Musk. Existe um negócio nos Estados Unidos, uma sociedade chamada Mars Society, Sociedade de Marte. O pessoal se reúne e busca ideias e apresenta trabalhos sobre Marte, beleza? Em 2001, o Elon Musk ele começa a se envolver com essa entidade, Mars Society. Primeiro que é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Ninguém ganha nada para participar, o cara vai lá e participa de forma voluntária para colaborar. Até hoje o Elon Musk vai nas reuniões, é muito legal. Ele aparece em umas reuniões online com o filhinho dele no colo e tudo, é legal pra caramba. Ele gosta disso aí, é o que ele quer. Qual que era o objetivo do Elon Musk na época? Era colocar um tipo de uma estufa em Marte para crescer plantas lá. Porque o Elon Musk, hoje não mais, tá? Hoje não tanto quanto antes, vamos dizer assim melhor. O Elon Musk, durante muitos anos, cara, o sonho dele foi fazer um negócio. Como que nós vamos pôr o ser humano vivendo em Marte? Só tem uma maneira de fazer isso. Se a gente terraformar Marte, que é transformar Marte numa Terra. Tem que deixar habitável o planeta. Então, por exemplo, tem as camisetas mais famosas do Elon Musk. Uma é Occupy Mars, que é vamos ocupar Marte. E a outra, que alguém já deve ter visto, talvez não tenha entendido, que é Nuke Mars. Nuke, N-U-K-E. Quando vocês virem essa palavra nuke em qualquer lugar, saiam correndo. Sabe o que quer dizer nuke? Jogar bomba atômica. É bagaceira. Qual que era a ideia do Elon Musk, cara? O Elon Musk ele queria instalar 2 ímãs gigantes em Marte, um em cada polo. Aí ele ia chegar com bomba atômica, ia jogar bomba atômica em Marte. O solo marciano ele é rico em CO2, gás carbônico. Ele ia pegar o dióxido de carbono, esse dióxido de carbono ia subir por conta da bomba atômica. Só que os ímãs tinham gerado um campo magnético, então ele ia começar a gerar uma atmosfera em Marte. Então, primeiro passo, colocar os ímãs. Segundo passo, jogar a bomba atômica. A bomba atômica levanta o gás carbônico. O gás carbônico fica preso por conta do campo magnético. Beleza? Só que de CO2, a gente respira CO2? Não. Então a gente ia morrer. O que queria fazer então? Terceiro passo. Jogar em Marte um tipo de bactéria muito especial que a gente teve na Terra, chamada cianobactéria. Sabe o que ela faz? Ela come o CO2. Ela retém o CO2 e expele oxigênio. Então, você pega a cianobactéria, a ideia dele era, joga cianobactéria em Marte, as cianobactérias iam começar a consumir aquele CO2 todo e expelir o oxigênio. Cara, esse é um plano muito maluco, velho. Então, isso aí era o plano dele, isso aí ele falava em várias apresentações, eu vi várias apresentações dele ele falando isso. Então ela começa a expelir o O2, o oxigênio. Mas aí você vai multiplicar a rodo o número de bactérias, isso daí não é perigoso, não? Mas é bactéria, é cianobactéria, cara. Cianobactéria é uma gosma lá. Pra gente não é perigoso. Não é problema nenhum.
Você joga lá para ela fazer esse trabalho. É tipo uma alga, tipo uma coisa assim, sabe? Ela vai engolindo aquele CO2 e expele o O2, o oxigênio. Aí, com o tempo, você ia criar uma atmosfera rica em oxigênio. Depois você ia lá, colocava plantas, as plantas iam começar a equilibrar todo aquele gás na atmosfera e pronto, você tinha Marte terraformado. Qual que é o problema disso? Para fazer todo esse processo, demora milhares de anos. Entendeu? São milhares de anos. Então, de um tempo para cá, talvez de 2019 para cá, ele parou de falar disso. Ele não fala mais. Vocês podem ver, pegar todas as apresentações dele de 2019 para cá, ele não fala mais de terraformar. Pô, que o negócio é um plano maluco, vamos concordar. É um plano muito maluco, é muito louco, entendeu? Ele viu que aquilo lá é muito louco e tal. Mas qual que é a ligação dele com Marte no começo? É essa aí. Lá em 2001, ele faz parte da Mars Society e ele propõe na Mars Society colocar uma estufa para conseguir colocar planta em Marte, porque as plantas em Marte pode ser que comecem esse processo todo. Beleza? Muito bem. Para fazer isso, ele precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro e foguete para levar as coisas para lá. E aí começa a história mais interessante para mim, né? Óbvio, do Elon Musk. Ele pensou o seguinte, cara. Eu não vou fazer um foguete do zero. Não vou. Para que eu vou fazer um foguete do zero, cara? Eu tenho 176 milhões de dólares na mão. A Rússia tem um monte de míssil que a gente chama ICBM, que é Míssil Balístico Intercontinental. Intercontinental Ballistic Missile, tá? Em inglês. ICBM. Então, o Elon Musk, junto com o Jim Cantrell, com o Adel Ressi e com o Michael Griffin, dois caras muito importantes do setor espacial, esse último virou administrador da NASA depois, eles pegam um avião nos Estados Unidos e vão para Moscou, com a grana do Elon Musk no bolso, para comprar os foguetes russos, os ICBMs. Porque o ICBM, ele é um foguete. Só que o que faz o ICBM? Ele sobe e cai com uma bomba num outro lugar. Entendeu? Se ele subir até uma certa altura e soltar um satélite, o satélite fica orbitando a Terra. Sim, sim. Então, a ideia dele era perfeita, cara. Para que eu vou fazer um foguete do zero? Eu compro os ICBM, com os ICBM eu começo, depois eu vou construindo e assim vou. Essa era a ideia dele. Ele foi para a Rússia a primeira vez. Os caras debocharam da cara dele. Falaram que ele era muito novo, né? O Elon Musk aqui, no caso, ele tinha 30 anos de idade. 71 para 2000, ele tinha 30 anos. É um molecote. Os caras riram da cara dele e tal. Ele voltou para os Estados Unidos. E depois, em 2002, poucos meses depois, ele falou, cara, vamos lá, não temos que ir lá, nós vamos comprar esse ICBM. Foram na Rússia de novo para comprar os ICBM. É quando a galera cuspiu na cara dele e tudo, os russos, entendeu? Verdade? É verdade, verdade. Mas não ia vender para ele porque é americano. Não ia vender pra ele porque achavam ele muito novo, cara. E não sabiam o que ele ia fazer direito. E não venderam. Mas é por causa disso, porque não acreditavam no que ele ia fazer. Por ele ser um cara muito novo, entendeu? Aí, muito bem. Então, vamos lá. Ele tinha 176 milhões de dólares no bolso. Uhum. Ele foi pra Rússia 2 vezes para comprar ICBM. Não conseguiu. O que ele faz, então? Ele pega, dos 176 milhões, ele pega 100 milhões de dólares e fala, nós vamos construir foguetes. Eu vou pegar esses 100 milhões aqui e esses 100 milhões vai ser a grana que eu vou construir meu foguete. Isso em 2002 ele fala isso. E aí com isso ele fundou em maio de 2002, para quem não sabe as datas direitinho, ele funda a famosíssima SpaceX. E ele se torna, né, ele se auto-intitula, se torna CEO e engenheiro-chefe. Tanto que até hoje, eu acho que ele assina como engenheiro-chefe da SpaceX. Ele não é mais CEO, tá? CEO agora é uma mulher, é a Gwen Shotwell, e ele é como engenheiro-chefe da SpaceX. Legal. Então essa é a história, beleza? Então ele foi lá e fez. Aí ele construiu os foguetes. O foguete dele chama Falcon, em homenagem a Millennium Falcon, e o primeiro Falcon que ele constrói é o Falcon 1. O que quer dizer 1? Um motor. Então o Falcon 9 é que tem 9 motores. O Falcon 1 tinha um motor. Muito bem. Para sorte do Elon Musk, nesse intervalo de tempo, para sorte também nem tanto, porque foi um negócio triste pra caramba. Em 2003 acontece o acidente com o Columbia, com o ônibus espacial Columbia. O ônibus espacial Columbia, quando ele decola, um pedaço da borracha do tanque, da espuma do tanque, solta e bate na asa. Quando bateu na asa, quebrou um tijolinho daqueles, uma cerâmica daquelas de proteção térmica.
Quando o ônibus voltou para a Terra, a temperatura ficou muito alta naquele ponto, que lá virou um ponto de fraqueza e o ônibus espacial explodiu. Isso aí foi em 2003. A NASA já tinha perdido o Challenger em 86. Quando dá o acidente com o Columbia, a NASA fala assim, acabou, cara. Nós vamos aposentar os ônibus espaciais. Só que para aposentar o ônibus espacial, já estava tendo a estação espacial. O ônibus espacial é porque tinha, tipo, uma tripulação grande? Ônibus espacial é porque é uma tradução meio errada, tá? Na verdade, ele é Space Shuttle. Você sabe o que é um shuttle? Shuttle é como se fosse um circular. Se você for para qualquer país e fica num hotel, aí tem lá, você vai assim, Airport Shuttle. Tem um ônibus que fica passando e levando você para o aeroporto o dia inteiro. Uhum. Entendeu? O shuttle faz serviço de shuttle. Eu não sei como traduzir isso. O jeito mais clássico da gente traduzir é ônibus, tá? Ônibus espacial. Mas o ônibus... Qual que eram os objetivos do ônibus espacial? Primeiro, era ser barato. Segundo, era ser um negócio fácil, rápido de ir. Tá? Esse era o objetivo dele. E o terceiro era voltar as partes e utilizar. Tanto que o ônibus espacial pode ser considerado o primeiro foguete reutilizável do mundo, foi o ônibus espacial. Os boosters sólidos eram reaproveitados e a nave também. Entendeu? Muito bem. Então, quando dá um acidente com o Columbia, a NASA fala assim, acabou, cara, acabou essa história, não vamos mais mexer com o ônibus espacial, entendeu? Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Ele se provou que não era seguro. Matou 14 astronautas em 2 acidentes. Lembra que eu falei que ele tinha que ser barato? Lembro. Cada lançamento do ônibus espacial custava 1,5 bilhão de dólares. Então ele não tinha nada de barato. Terceiro, lembra que eu falei que era para ser um negócio fácil, rápido, igual um shuttle? Ele não era. O tempo de você lançar um e depois lançar outro era muito tempo. Então ele ficava muito tempo parado. Então a NASA falou, não teremos mais ônibus espacial. Como que nós vamos levar carga para a estação espacial? A gente precisa de um foguete para substituir o ônibus espacial. E aí a NASA cria o seguinte, cara. O chamado Commercial Orbital Transportation Services, Serviço de Transporte Comercial Orbital. A NASA abre concorrência nos Estados Unidos para que empresas apresentem projetos capazes de levar carga para a estação espacial. Isso o Elon Musk tinha fundado em 2002 a SpaceX. Ele estava desenvolvendo o foguete dele quando chega em 2006 com essa concorrência da NASA. E aí ele fala, aqui minha chance, cara. Entendeu? E o que acontece? Ele tinha 100 milhões de dólares, hein? Não esqueçam disso. Com 100 milhões de dólares ele conseguiu construir 4 foguetes. Gastou 25 milhões em cada um. 4 foguetão. O Falcon 1 que a gente chama. Beleza? E aí ele começou. Primeiro lançamento em 2006. O foguete foi direitinho, tal, não sei o que, e deu pau. Segundo lançamento, dá errado também. Terceiro lançamento, cara, esse é triste pra caramba, porque na hora que vai separar um estágio do outro, o foguete tem 2 estágios. Quando vai separar, um estágio bate no outro, e aí o foguete também explode. E aí só sobrou na mão dele o último foguete. Ou dava certo, ou ele estava ferrado, porque ele tinha gastado, queimado, torrado 100 milhões de dólares dos 176 que ele ganhou, da venda lá atrás. E aí no último lançamento dá certo, e a NASA fecha o contrato com ele. Um parênteses aqui, para o pessoal falar que eu não falo mal do Elon Musk. Nessa época, o administrador da NASA era um cara chamado Michael Griffin. Quem que é o Michael Griffin? É o cara que foi com ele para a Rússia, lá no começo da história. Entendeu? Então dizem as más línguas que o Michael Griffin era amigo do Elon Musk e que não teve concorrência coisa nenhuma. Ele ia acabar fechando com o Elon Musk mesmo o contrato. Mas tinha que funcionar, né? Tinha que funcionar. Tanto para ir para os caras que falam só mal do Elon Musk. Não é só a SpaceX que faz esse trabalho. Uma empresa chamada Northrop Grumman, ela tem um foguete chamado Antares, que também leva carga para a estação espacial. Sim, você falou que, na verdade, uma das empresas que passou nessa seleção aí, nesse teste da NASA foi a empresa do Elon Musk, mas teve empresas também que, inclusive, a Boeing teve mais dinheiro envolvido, né? Ah, não, aí é depois. Aí já é depois? Aí é depois, porque aqui nós estamos falando só de carga. Tá. Então só de carga. Porque aqui eu vou contar uma história agora muito interessante, que é o seguinte. Muita gente fala que vamos dizer assim, o setor espacial nos Estados Unidos só vai para frente porque ele é totalmente privado. É mentira isso, cara. Entendeu?
E aqui que tá o que eu quero falar para vocês. O Elon Musk, galera, ele só existe por conta da NASA. Se não existisse a NASA, não existiria nada disso. Não existiria SpaceX, nada. Por quê? Então, 2006, ele tenta lançar o primeiro Falcon, dá errado e tal. O último Falcon, que dá certinho, ele é lançado em 2008. Tá? 2008. Quando ele provou que ele conseguiu, a NASA fecha com ele o contrato comercial lá de levar coisa para órbita. Sabe quanto? Então vamos lá. 22 milhões, 176 milhões. Dos 176, pegou 100 milhões e comprou 4 foguetes. Montou 4 foguetes. Lançou 4, o 4 deu certo. A NASA fecha um contrato com ele de 1,6 bilhão de dólares. Entendeu? É aí que só em 2008 que começa o lance todo. De ser bilionário. Dele ser bilionário. Porra! Aí ele virou bilionário, entendeu? Aí sim. Aí o contrato era o quê? Eram fazer 12 voos com o foguete dele levando carga para a estação espacial. Isso em 2008, tá? Isso em 2008. Então, esse foi o primeiro grande contrato que o Elon Musk teve com a NASA, tá? Se não fosse esse contrato, ele não existiria, cara. Entendeu? Porque com esse contrato, ele conseguiu financiar as coisas dele, fazer o foguete. Aí depois o foguete dele tem contrato hoje com o Pentágono, tem contrato com empresas que pagam para lançar satélite e tem contrato com a NASA. O lance é que os maiores contratos que o Elon Musk tem são com a NASA. Isso que a galera não entende, tá? Os maiores contratos que o Elon Musk tem são com a NASA.